Bom dia, sejam todos bem-vindos à 9ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Caraí, exercício 2025. Determino a secretária que faça conferência do registro de presença dos vereadores. Bom dia. Bom dia, caros vereadores, os funcionários da casa, os visitantes. No momento encontram-se todos os vereadores presentes. Vamos dar seguimento à reunião. Havendo número legal, no uso de minhas atribuições regimentais, declaro abertos os trabalhos inicialmente. Como de costume, convido a todos para fazer a oração do Pai Nosso. Iniciando os trabalhos. Passo ao expediente do dia. Assim coloco em discussão, conforme o artigo 158 do Regimento Interno, a ata da 8ª reunião ordinária, exercício de 2025, já distribuída previamente no grupo de WhatsApp oficial da Câmara. Não havendo manifestação ou retificações, ela será declarada aprovada. Ata da 8ª reunião ordinária, exercício 2025, aprovada. Prosseguindo com a pauta, consta o pequeno expediente à minha inscrição enquanto vereador para falar sobre a resposta ao ofício número 1 de 2025. O vereador Guilherme Ferreira Silva, nos termos do regimento interno, farei o uso da palavra dispondo de até 5 minutos para discorrer sobre o tema constante na inscrição. Bom dia mais uma vez, senhores vereadores, vereadoras, aqui nos artistas, convidados, amigos. Foi apresentado para nós, acho que foi uns 60 dias atrás, um ofício do vereador Leco, preocupado com a questão da nova sede da Câmara, a construção. O que eu teria pego, como que estaria a situação da nova sede da Câmara nesse momento, que até por sinal é visto por todo mundo que ela se encontra paralisada. E foi isso que eu fiz. Assim que assumi, dia 1º de janeiro aqui, as responsabilidades da casa, os trabalhos, eu imediatamente procurei a empresa, foi me passado que teria algumas obras para serem terminadas e eu pedi que assim, quando tivesse terminado os trabalhos, que me passasse o laudo técnico de tudo aquilo ali, onde foi gasto, o que tinha e o que não tinha. Beleza, vamos lá. Esse terreno foi comprado num valor estimado mais ou menos 290 mil reais. O que acontece? Esse terreno ele foi comprado irregular. Por quê? Porque o terreno não tem documento. O terreno tem um documento de compra e venda. Ele também foi construído de forma também irregular. Por quê? Porque se não tem documento, como é que você vai construir um terreno que não tem documento? Não tem legalidade para ter a vida inicial daquela construção. Beleza. Vamos lá. Foi feita uma sondagem também daquele terreno, feita por uma empresa. Deixa eu ver. Tem muito papel aqui, gente. Que é o documento. Tudo. Foi feita uma sondagem naquele terreno, empenho. Foi pago o valor de R$ 4.500. Total, ficha. O contrato está aqui, se alguém tiver alguma dúvida. Engesoda, eu acho que é o nome da empresa, se salvo não me engano. Agora vamos para os gastos. Quando eu falo gasto, gente, eu falo gasto porque eu fui e sou contra essa nova construção da sede da Câmara, porque eu não vejo necessidade no município. Então assim,
No dia 1º, fizemos um levantamento da nova construção da sede da empresa Fernandes Terraplanagem. O valor estimado da licitação foi de R$ 2.475.202,87. O valor que já foi pago de 2023 até 2024, R$ 655.056,76. Saldo do contrato, R$ 1.820.146,146. O contrato vence dia 27/9/2025. Está vigente ainda o contrato, eu só paralisei, ok? Resta pagar de empenho. Foi empenhado R$ 335.394,37 em 2023. O que foi pago? R$ 147.098,90. Resta pagar o que ficou. Gestão passada deixou para essa nova gestão, para ser pago, para empenhado. R$ 179.569,26. Resumindo, nós entramos na casa com a dívida no valor total de 180 mil. A casa entrou devendo 180 mil reais. E fazendo um pequeno resumo, não posso na pauta, eu vou fazer aqui um pequeno esclarecimento e uma prestaçãozinha de conta. Além do mais, quando eu assumi aqui no dia 1º, eu assumi com imposto atrasado, tinha quase 30 mil reais para pagar aqui de INSS, tinha 4 mil reais de multa, o carro da cor prata Cronos, o outro carro, eu nem sabia que existia esse carro, também foi pego em uma garagem, todo deformado, todo quebrado, e assim, e a Câmara, a nova sede da Câmara se encontra paralisada, tem esse contrato vigente, não sei como que eu vou resolver na Justiça, porque qualquer momento eles podem executar também a casa, porque é lei, é direito deles, e é lamentável que a gente se encontre hoje, vereador Léo. Eu não sei se eu respondi todas as respostas, se eu tiver alguma dúvida, o senhor que é o dono do ofício, está com dificuldade de entender, tem documento ali, se alguém pode? Sim. Bom dia, senhor presidente, bom dia, membros da mesa, bom dia, novos colegas, funcionários da casa, os que nos assistem, nosso cameraman presente. O que eu queria falar, eu te dou os parabéns pela resposta, mas faltou o projeto básico que eu queria escrito, pedi até aí no projeto, e a planilha da obra, porque eu não sou engenheiro, né? Eu não entendo disso. Eu tenho umas pessoas que estão do meu lado, e outra coisa, isso é importante hoje, o que está acontecendo aqui em Caraí, tem que dar o parecer para o povo chega na rua, põe nós no bolso, costura, e a obra da Câmara? Ninguém sabe quanto gastou, quanto que foi de aditivo, quanto que aumentou na obra, o que executou, isso é muito importante. Por que eu quero escrito? É porque o dia que a pessoa me parar, eu tenho uma resposta positiva. É isso que nós estamos querendo. Nós não estamos querendo debater, brigar com ninguém, nós estamos querendo mostrar para o povo o que é. Infelizmente, você deu uma obra, vai ficar parada? Vai, vamos ver se vai continuar daqui um ano ou 6 meses, não sei. Mas isso é importante. Isso é importante mostrar para o povo o que está acontecendo. Porque muita gente não sabe de nada, fica presa a uma obra bonita daquela, parada, porque o que está acontecendo. Então, é dar um parecer para a população. Ô, gente, um bom dia, muito obrigado, que Deus abençoe. Aí eu peço a planilha da obra e se inscreve para mim, fazendo favor para mim ficar mais por dentro. Na verdade, a gente vai passar para todos os vereadores da obra o que foi gasto, que vamos fazer um relatório, entregar para cada vereador, para todos fiquem cientes. Se alguém também, convidados, cidadão, caraiense, que tiver curiosidade, pode vir até nós, que a gente vai estar explicando, esclarecendo, tá bom? E aqui a gente não vai esconder nada. O que for permitido, for por ofício, ou se vir até mim, eu respondo. Beleza? Eu acho que ficou bem claro, mais ou menos, tá aqui, ó. Planilha, o que foi gasto, como foi. No momento, se encontra paralisada. Eu não vou prosseguir com a obra. Deixar bem claro, não vou prosseguir com a obra, porque a obra está
irregular. Ela não tem documento. Ela não tem documento. Eu estou falando aqui ao vivo que ela não tem documento. Tem um contrato de compra e venda. Ela não tem escritura. Beleza? Então os gastos foram esses aí. Foram pagos 650 mil. Isso é o que foi pago. Estou falando de compra de terreno. Estou falando em pesquisa do solo. Passa de R$1 milhão, se for incluir tudo, né? Então foi 655 mil reais, 655 mil, R$56,76. Resta a pagar R$1.820.000. Beleza? Neste momento passaremos ao expediente do dia. Consta em pauta a inscrição do senhor Tiago Sebastião dos Santos na tribuna livre do cidadão. Nos termos da lei orgânica e do regimento interno, ele tem até 5 minutos para pronunciar-se acerca do tema constante da inscrição, que é relativo às principais funções do vereador. Passo a palavra ao cidadão inscrito. Bom dia a todos que nos assistem nos canais oficiais da Câmara. Eu tinha preparado várias perguntas para fazer para vocês hoje, mas eu acredito que vocês já devem saber delas, tanto que vocês se dispuseram a concorrer ao cargo que vocês nos representam hoje. Mas eu queria aprofundar aqui, na questão que vocês devem saber muito bem, pedir a vocês que façam da melhor maneira possível um dos principais papéis do vereador, que é de fiscalizar. Muito bem lembrado aí do vereador Leque, que cobrou aí as obras da Câmara, que foram iniciadas e não foram terminadas. Nós também temos um elefante branco ali que foi começado ali no mercado, não foi parado. Inclusive foi inaugurado no final da gestão passada, depois que vocês já foram eleitos. Eu não sei se vocês foram convidados para ir lá no dia dessa inauguração. Nós tivemos também a inauguração de um CMEI lá no ponto, uma obra também que teve que fazer vários ajustes depois que já estava inaugurada. Então, assim, a pergunta que fica é: será que os vereadores estão fazendo bem o papel de fiscalizar? Porque as verbas que vêm para o Poder Executivo são poucas. A gente sabe muito bem que o governo federal e o governo estadual não dá conta de repassar todas as verbas que a cidade necessita. O pouco que vem é mal gasto. E nós não temos quem fiscaliza. Então a população fica aí, né, à mercê, sem ter a quem recorrer. E outra coisa que eu gostaria de lembrar é que nós fomos surpreendidos ontem. Eu fiz minha inscrição antes de saber da pauta da reunião de hoje. E aí mais tarde fui surpreendido com a indicação do governador do estado para ser cidadão caraense. Eu gostaria de saber, um cidadão que já falou que no norte de Minas nós temos uma mão de obra barata, por falta de investimento do poder público, um cidadão que é contra o funcionalismo público, que nem os reajustes que ele prometeu durante a campanha, principalmente para os professores e para as forças de segurança, nem esse reajuste ele concedeu, e agora ele vai receber o título de cidadão honorário de Caraí. E a pergunta que o cidadão de Caraí, né, no meu caso aqui, representante da alguns que me encaminharam essa questão ontem, é que será que essa pessoa realmente é merecedora desse título? Será que nós não teríamos pautas mais importantes para os vereadores debaterem aqui, ao invés de conceder um título de cidadão caraense a uma pessoa que provavelmente nunca virá em Caraí, ou se virá, virá com alguma intenção, porque o ano de 2026 está vindo aí e as eleições estão próximas. E no mais é só isso aí. Muito obrigado a todos. Bom dia, Thiago. Olha, a questão, vou responder só a questão de Aécio, né, do Zema, o meu Zema, foi o seguinte: o Zema vai estar aqui realmente no dia 27, além, quando você fala de alguma coisa para Caraí, vai ser contemplado, Caraí e região vai ser contemplado com 200 poços artesianos. Você sabe que a água é vida, ela é fundamental para o ser humano. E eu, nesse dia também, ele vai estar distribuindo 500 títulos de documentos. Você que é dono de terra, você sabe a importância de ter um documento para o empréstimo, para até uma construção. Agora a gente estava falando aqui a questão da Câmara aqui. Então a gente está regularizado. Eu acho que é muito importante, a gente sabe qual é a dificuldade que é de regularizar uma terra, um terreno, e o Romeu Zema vai estar proporcionando isso para a região, não só para Caraí, para a região. Então eu até te convido um dia para você estar presente, no dia 27, para você estar olhando realmente o que foi contemplado no município de Caraí. Essa questão política eu não vou adentrar não, que essa é ideologia política, cada um segue o que pensa, o que enfim. Passaremos nesse instante a ordem do dia, que consta a apresentação de proposições sem discussão, distribuição e encaminhamento às comissões permanentes. Projeto de lei número 1, projeto de lei 1298/2025, dispõe sobre a inclusão da grande cavalgada em honra a São José, padroeiro do município, no calendário de festa popular do município de Caraí e das outras providências.
de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva. Projeto de lei número 1299/2025 dispõe sobre a inclusão da festa do padroeiro Senhor Bom Jesus, padroeiro do distrito de Marambainha, no calendário de festa popular do município de Caraí e das outras providências, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva. Proposições para discussão e votação. Projeto de lei decreto legislativo número 1/2025 concede título de cidadão honorário à senhora Júnia Marluce Lopes Cases, de autoria do vereadora Luciana Coelho Dutra. Projeto de decreto legislativo número 2/2025 concede título de cidadão honorário ao senhor Romeu Zema Neto, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva. Projeto de decreto legislativo 3/2025 concede título de cidadão honorário à senhora Laura Antoni, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva. Projeto de decreto legislativo 4/2025 concede título de cidadão honorário ao senhor Enes Cândido Damascena Júnior, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva. Projeto de decreto legislativo 5/2025 concede título de cidadão honorário ao senhor Antônio Lúcio Túlio de Oliveira Barbosa, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva. Projeto de decreto legislativo 6/2025 concede título de cidadão honorário ao senhor Elismar Ferreira Nobre, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva. Projeto de decreto legislativo 7/2025 concede título de cidadão honorário ao senhor Vinícius Guedes Lopes, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva. Projeto de decreto legislativo 8/2025 concede título de cidadão honorário à senhora Ana Carla Santos Neiva, de autoria da vereadora Luciana Coelho Dutra. Projeto de decreto legislativo 9/2025 concede título de cidadão honorário à senhora Saskia Dayana Batista Santos, de autoria da vereadora Luciana Coelho Dutra. Projeto de decreto legislativo 10/2025 concede título de cidadão honorário ao senhor Joilson, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva. Projeto de decreto legislativo 11/2025 concede título de cidadão honorário à senhora Poliana, de autoria da vereadora Luciana Coelho Dutra. Projeto de decreto legislativo 12/2025 concede título de cidadão honorário à senhora Marilene Ferreira dos Santos, de autoria da vereadora Luciana Coelho Dutra. Projeto de decreto legislativo número 13/2025 concede título de cidadão honorário ao senhor Vinícius Diniz, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva. Projeto de decreto legislativo 14/2025 concede título de cidadão honorário ao senhor João Paulo Viana, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva. Projeto de decreto legislativo 15/2025 concede título de cidadão honorário ao senhor Alexandre Coelho Diniz, de autoria do vereador Paulo Henrique da Silva. Iniciando com a ordem do dia, peço ao secretário que realize leitura da emenda das proposições que constam na pauta e serem apresentadas, conforme a portaria número 031 de 2021. Bom dia novamente. Pela proposição dos cidadãos honorários de Caraí, eu queria ver, essa lei, ela permite, se a pessoa vir aqui receber esse tipo de cidadão honorário? Assim, como é que é? Fala para mim. Aqui é só o projeto. Vocês vão autorizar? Olha só, gente, é só a apresentação do projeto. Aí vocês vão aprovar ou não e vai ter o momento de conceder esse título. Projeto de Lei 1298 do ano de 2025. Dispõe sobre a inclusão da grande cavalgada em honra a São José, padroeiro do município, no calendário das festas populares do município de Caraí e da outras providências. O povo do município de Caraí, por seus representantes na Câmara de Vereadores, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Fica incluída no calendário das festas populares do município de Caraí a grande cavalgada em honra a São José. Parágrafo único. A grande cavalgada em honra de São José será realizada anualmente, preferencialmente no último final de semana de julho. A organização dos eventos será de responsabilidade da Paróquia São José, seus conselhos pastorais e movimentos em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,
devendo estabelecer critérios, providenciar a estrutura, alterações e devida publicidade. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, 4 de junho de 2025, Paulo Henrique da Silva, vereador. A justificativa, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a presente proposição tem como objetivo instituir e incluir o calendário oficial de festas populares do município de Caraí. A tradicional grande cavalgada em honra a São José, padroeiro do município, realizada anualmente no último final de semana do mês de julho. Trata-se de uma manifestação cultural e religiosa de grande relevância para a comunidade local, que integra os costumes do povo de Caraí e representa uma das expressões mais significativas de devoção, população a São José. O evento, ao longo dos anos, consolidou-se como símbolo de identidade cultural do município, reunindo moradores e visitantes de um momento de fé, confraternização e valorização das tradições regionais. Cabe ao Poder Público Municipal, conforme previsto na Constituição Federal, promover e garantir o pleno exercício dos direitos culturais, assegurando o acesso às fontes de cultura nacional e ao apoio às manifestações populares. A formalização da cavalgada no calendário oficial municipal reforça o compromisso com a preservação e valorização do patrimônio imaterial da nossa gente. Ainda que o evento tenha passado por um período de interrupção, sua retomada tem mobilizado a comunidade e reafirmado seu papel na promoção da cultura e da religiosidade local, além de fomentar o turismo, a economia e a integração social. A cavalgada fortalece os laços históricos que unem o povo de Caraí à figura do seu padroeiro. Diante da relevância da matéria, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Paulo Henrique da Silva, vereador. Projeto de Lei 1299 de 2025 dispõe sobre a inclusão da festa da padroeira do Bom Jesus, padroeiro do distrito de Marambainha, no calendário das festas populares do município de Caraí e da outras providências. O povo do município de Caraí, por seus representantes na Câmara de Vereadores, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Fica incluído no calendário das festas populares do município de Caraí a festa do padroeiro Senhor Bom Jesus, realizada no distrito de Marambaia. Parágrafo único. A festa será realizada anualmente, preferencialmente no último final de semana do mês de agosto. Artigo 2. A organização do evento será de responsabilidade do Conselho Comunitário Pastoral, das pastorais e dos movimentos locais, em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura e Lazer, cabendo a estas instâncias estabelecer os critérios, providenciar a estrutura, definir as atrações e realizar a devida publicidade. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, 4 de junho de 2025, Paulo Henrique da Silva, vereador. A justificativa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, apresento à consideração dos nobres colegas o presente projeto de lei que propõe a inclusão da tradicional festa do padroeiro Senhor Bom Jesus, celebrada anualmente no distrito do Marambaia, no calendário oficial das festas populares do município de Caraí. Trata-se de uma celebração religiosa e cultural que há décadas reúne a comunidade local em um ambiente de fé, partilha e valorização das raízes históricas do nosso povo. A devoção ao Senhor Bom Jesus faz parte da identidade espiritual dos moradores de Marambainha, sendo a festa um momento marcante de encontro entre gerações e o fortalecimento da vida comunitária. A oficialização dessas festividades, por meio da lei municipal, representa um passo importante no reconhecimento das manifestações culturais populares como parte do nosso patrimônio material. É uma maneira de assegurar o apoio institucional
necessário para que a tradição seja mantida, fortalecida e transmitida às futuras gerações. Além do aspecto religioso, a festa movimenta o comércio local, atrai visitantes e contribui para a dinamização da economia, tornando-se também um relevante evento turístico e social. A articulação entre a comunidade, a paróquia e o poder público é fundamental para garantir a estrutura, a organização e a divulgação adequada de festividade. Dessa forma, solicito o apoio aos vereadores para a aprovação deste projeto, certo de que estamos contribuindo para a preservação de uma importante manifestação da cultura e religiosidade do nosso município. Atenciosamente, Paulo Henrique da Silva, vereador. Em cumprimento ao disposto do artigo 103 do Regimento Interno, encaminho o projeto de lei 1298 e 1299 de 2025 às comissões legislativa, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, devendo as mesmas efetuar os estudos afins, respeitando os prazos regimentais e emitir um parecer técnico. Neste momento, peço à secretária que realize a leitura dos projetos de decreto legislativo constantes em pauta. Em seguida, franqueio a palavra aos vereadores para a fase de discussão. Bom dia a todos. Cumprimento a todos os presentes, aos colegas servidores dessa casa. Cumprimento todos os vereadores na pessoa do nosso presidente Paulo. Quanto à dúvida do nobre vereador, a lei orgânica do município, não, o regimento interno aqui da Casa Legislativa, prevê no artigo 45 os critérios para que uma pessoa aqui da sociedade de Caraí, ou até mesmo qualquer outra pessoa de fora, tenha prestado algum serviço, seja reconhecida por ter prestado relevante serviço à comunidade. O critério, que é a dúvida do vereador, o critério para essa escolha, ele é subjetivo, não existe um critério objetivo. O que seria um critério objetivo? Se essa pessoa fizer isso e aquilo, ela vai receber esse título. Não existe um critério objetivo. Ele é subjetivo. Ele vai partir da análise de cada vereador, que é uma análise íntima que cada um vai fazer, se essa pessoa é merecedora ou não de ter esse reconhecimento. E aí, a título de exemplo das pessoas que estão sendo contempladas, quer dizer, eventualmente contempladas, né, que precisa ser votado, está o juiz federal de Toflotone, que ajudou a instaurar, se não me engano, foi na legislatura da senhora, né, aqui embaixo, o atendimento da Justiça Federal, aqui embaixo, que acaba ajudando a população de Caraí. E aí é apresentado aos senhores e o voto é individual de cada um, se concorda ou não, se essa pessoa é merecedora por ter prestado serviço à comunidade ou não. Então a indicação é subjetiva e a análise dos senhores é unipessoal, cada um tem a sua própria análise. E também não deixa de fomentar que os outros vereadores também possam entender que alguma pessoa aqui no município de Caraí tenha prestado relevante serviço à comunidade e que seja digna também de ser agraciada com este título. Então, para ficar claro novamente, está no artigo 45 do regimento da casa, aí a apresentação é feita e a análise de quem está apresentando é subjetiva. Cada vereador vai ter essa autonomia de ter esse entendimento, essa interpretação, se a pessoa é digna de estar recebendo ou não. Bom dia a todos. Peço licença à secretária para a leitura. Projeto de Decreto Legislativo número 1 de 2025, de 9 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário à senhora Júnia Marluce Lopes Casais. A Câmara Municipal de Caraí, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 19 da Lei Orgânica Municipal, combinado com a linha e do inciso 5 do artigo 45 do Regimento Interno, faz saber que o plenário aprovou e fica promulgado o presente decreto legislativo. Fica concedido a título de cidadão honorário à senhora Júnia Marluce Lopes Casais pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraiense. A outorga do título ora concedido será entregue em cerimônia solene realizada pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, em 9 de junho de 2025. Luciana Coelho Dutra, vereadora autora.
Projeto de decreto número 2 de 2025, de 9 de junho de 2025, concede título de cidadão honorário ao senhor Romeu Zema Neto. Fica concedido a título de cidadão honorário ao senhor Romeu Zema Neto pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraense. Parágrafo único. A outorga do título, ora concedido, será entregue em sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, em 9 de junho de 2025. Paulo Henrique da Silva, vereador, autor. Projeto de decreto legislativo número 03 de 2025, de 9 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário à senhora Laura de Oliveira Ottoni Silva. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário à senhora Laura de Oliveira Ottoni Silva pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraense. Parágrafo único. A outorga do título, ora concedido, será entregue em sessão solene realizado pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal de Caraí autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, em 9 de junho de 2025. Paulo Henrique da Silva, vereador, autor. Projeto de decreto legislativo número 04 de 9 de junho de 2025 e concede título de cidadão honorário ao senhor Enis Cândido Damascena Júnior. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário ao senhor Enis Cândido Damascena Júnior pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraiense. Parágrafo único. A outorga do título, ora concedido, será entregue em sessão solene realizado pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal de Caraí autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, em 9 de junho de 2025. Paulo Henrique da Silva, vereador, autor. Projeto de decreto legislativo número 05 de 2025, de 9 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário ao senhor Antônio Lúcio Túlio de Oliveira. Artigo 1º. Fica concedido ao título de cidadão honorário ao senhor Antônio Lúcio Túlio de Oliveira pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraense. A outorga do título, ora concedido, será entregue em sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, em 9 de junho de 2025. Paulo Henrique da Silva, vereador, autor. Projeto de decreto legislativo número 6 de 2025, de 9 de junho de 2025, concede título de cidadão honorário ao senhor Elismar Ferreira Nobre. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário ao senhor Elismar Ferreira Nobre pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraiense. Parágrafo único. A outorga do título, ora concedido, será entregue em sessão solene realizado pela Câmara Municipal de Caraí. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal de Caraí autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, em 9 de junho de 2025. Paulo Henrique da Silva, vereador, autor. Projeto de decreto legislativo número 7 de 2025, de 9 de junho de 2025, concede título de cidadão honorário ao senhor Vinícius Guedes Lopes. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário ao senhor Vinícius Guedes Lopes pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraiense. Parágrafo único. A outorga do título, ora concedido, será entregue em sessão solene
realizado pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 9 de junho de 2025. Luciana Coelho Dutra, vereadora, autora. Projeto de decreto legislativo número 8 de 2025, de 9 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário à senhora Ana Carla Santos Neiva. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário à senhora Ana Carla Santos Neiva pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraiense. Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene realizado pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, em 9 de junho de 2025. Luciana Coelho Dutra, vereadora, autora. Projeto de decreto número 9 de 2025, de 9 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário à senhora Saskia Dayana Batista Santos. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário à senhora Saskia Dayana Batista Santos pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraiense. Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene realizado pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal de Caraí autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às demandas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, 9 de junho de 2025. Luciana Coelho Dutra, vereadora, autora. Projeto de decreto legislativo número 10, de 9 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário ao senhor Joilson Pereira de Jesus. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário ao senhor Joilson Pereira de Jesus pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraiense. Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene realizado pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal de Caraí autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 9 de junho de 2025. Paulo Henrique da Silva, vereador, autor. Projeto de decreto legislativo número 11 de 2025, de 9 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário à senhora Poliana Santos Jardim. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário à senhora Poliana Santos Jardim pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraiense. Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene realizado pela Câmara Municipal de Caraí. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 9 de junho de 2025. Luciana Coelho Dutra, vereadora, autora. Projeto de decreto legislativo número 12 de 2025, de 9 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário à senhora Marinéia Ferreira Santos. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário à senhora Marinéia Ferreira Santos pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraiense. Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene realizado pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. O presidente da Câmara Municipal fica autorizado, o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, 9 de junho de 2025. Luciana Coelho Dutra, vereadora, autora. Projeto de decreto número 13 de 2025, de 9 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário ao senhor Vinícius Abreu Diniz.
Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário ao senhor Vinícius Abreu Diniz pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraense. Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 9 de junho de 2025. Paulo Henrique da Silva, vereador, autor. Projeto de decreto legislativo número 14, de 9 de junho de 2025, concede título de cidadão honorário ao senhor João Paulo Viana. Para artigo 1º, fica concedido a título de cidadão honorário ao senhor João Paulo Viana pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraiense. Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica ao presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às demandas, às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 9 de junho de 2025. Paulo Henrique da Silva, vereador, autor. Projeto de decreto legislativo número 15, de 9 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário ao senhor Alexandro Coelho Diniz. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário ao senhor Alexandro Coelho Diniz pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraense. Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, em 9 de junho de 2025. Paulo Henrique da Silva, vereador, autor. Projeto de decreto legislativo número 16 de 2025, de 9 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário ao senhor Hermes Lima Duarte. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário ao senhor Hermes Lima Duarte pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraense. Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene realizado pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais, em 9 de junho de 2025. Paulo Henrique da Silva, vereador, autor. Projeto de decreto legislativo número 17 de 2025, de 9 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário ao senhor Teodoro Moreira Sampaio. Artigo 1º. Fica concedido a título de cidadão honorário ao senhor Teodoro Moreira Sampaio pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraiense. Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, em 9 de junho de 2025. Paulo Henrique da Silva, vereador, autor. Projeto de decreto legislativo número 18, de 9 de junho de 2025. Concede título de cidadão honorário ao senhor Bruno Eduardo de Souza. Fica concedido a título de cidadão honorário ao senhor Bruno Eduardo de Souza pelos relevantes serviços prestados à comunidade caraiense. Parágrafo único. A outorga do título ora concedido será entregue em sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Caraí, Minas Gerais. Artigo 2º. Fica o presidente da Câmara Municipal de Caraí autorizado a utilizar os recursos previstos no orçamento do Poder Legislativo para atender às despesas com a solenidade. Artigo 3º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Caraí, 9 de junho de 2025. Paulo Henrique da Silva, vereador, autor. Bom dia a todos. Eu só gostaria de perguntar para os nobres colegas
do presidente, a senhora secretária, como foi dada a escolha, né, do título, se colocaram para os colegas aí, né, para escolha, como que foi, porque no meu mandato, realmente a gente já deu alguns títulos, sim, mas sempre era colocado para os vereadores, para que cada um ou indicasse, ou se tivesse algum nome para indicar. E aí, será que foi só eu que sobrei? Ou os nobres colegas aí também, né, foram questionados, puderam participar também dessa escolha? Bom dia a todos. Minha dúvida era mesmo já que eu vi citado o seu nome de museu. Eu não sabia como é o processo, são vocês dois que indicaram. Só para entender, entendeu? Olha só, gente, bom dia novamente. Nós temos até dia 27. Nós colocamos os nossos em pauta e nós ainda temos outra reunião. É momento também de escolha de vocês para estar fazendo a indicação. Eu coloquei pessoas que eu vejo que realizam trabalhos importantes na nossa saúde, de longa data, são pessoas que contribuem grandemente para o nosso município. Tem pessoas que de tão pouca data, mas que os munícipes já fizeram até baixa-assinada para não tirar o profissional, sem sequer a gestão, em momento nenhum, querer tirar esse profissional do local. Então, assim, eu penso que hoje ainda é dia 9, nós ainda temos outra reunião, é momento de todos decidirem, né? Quem vocês acham que é interessante, que faz um bom trabalho em nossa comunidade. Uma vez que essa ação, né, está dentro do nosso regimento interno. Tem quantidade limitada, Luciano? Me explica como. Tem, que a gente pode fazer uma solenidade e depois a gente fazer outra. Entendeu? Lembrando que esse cidadão ele não pode ser filho de Caraí. Ele tem que ser um imigrante que veio para aqui, prestou um relevante trabalho, só está recebendo esse título. Né? Sem contar que na gestão passada, eu participei 8 meses, teve esse mesmo procedimento, eu também não fui informado, não, vereadora. Você não me deu essa oportunidade. Né? Não é que eu estou retribuindo, não, mas vai ter outra reunião, a gente está aqui apresentando os nomes, mas assim, só não pode trazer outra reunião, pode procurar aí a Valéria ou o Bruno, que a gente vai atender, tá bom? E outra reunião, tá, gente? Essa do dia 27, não. Hoje é o primeiro dia? Essa do dia 27, não. Em uma outra oportunidade. Isso. Não, para a próxima, né, Paulo? Pode ser. Pode ser, sim. Não havendo mais vereador para manifestar-se, declaro encerrado o processo de discussão da matéria. E nos termos do artigo 186 e seu parágrafo 1º, verificando o quórum legal, passaremos à fase de votação, que ocorrerá por processo simbólico. Projeto de decreto legislativo de número 1 ao 18 de 2025. Em votação. Quem for a favor da aprovação da matéria em tela, permaneça como se encontra. Não vai ser individual, não? Não, simbólico. Se querer votar contra algum, pode. E justificar. Deixa eu anotar. Pode. Não, papel vai. Então, gente, o título, ele é uma forma de reconhecimento e gratidão por contribuições valiosas, né? Que tiveram um impacto positivo na comunidade, que contribuíram para o bem-estar da comunidade e que lutam por algum direito, impacto ou igualdade e justiça social. E aí, tem algumas pessoas, alguns políticos que eu votarei contra. O Enes Cândido, o Romeu Zema, que eu até na hora eu questionei, será que é Zema? Será que é ele? População toda. Só para deixar bem claro. Quem mais? O outro? Tem um outro aí. Alex Pega todos. O Alex Coedinias. Eu acho que são os 3. Tem mais alguém? Eu também. 3 Até porque eu indo, passando na rua, juntar testemunhas, as pessoas me cercando, porque o que é aquilo que vão votar em Romeu Zema, as pessoas para. Então é uma coisa que a gente tem que assim, vai ter. Aí as pessoas alguns questionamentos. Isso não é dose.
Eu deixei bem claro porque foi escolhido, tá bom? Você é contra, né? Os 4? Tá, Zema, Enes, Romeu Zema e Alex Diniz. Você é contra os 4? Beleza. Vale lembrar que ele propôs a municipalização da escola estadual recentemente e vocês foram contra. Sim. Agora vocês não dão título de cidadão honorário do cidadão. Isso aí não foi ele, não. Isso aí já foi antes do governo. Já existia essa municipalização. Então, Luciana, para deixar bem claro, é os 3, viu? Sim, eu coloquei, Thiago. Viu? Tá os 3. É porque você tinha pontuado contra quando você vocês, começou a falar. Eu não conheço, entendeu? Eu só conheço Zema. Os outros eu não conheço. Você é contra também. Ele é contra também. Eu não conheço. Tio? Né? Não, tio não é contra, não. Você é contra? Não. Eu também não sou contra, não. Sou a favor. Você, Luciana? Sou a favor também. Você. E você? Favor? Favor. Então, 3, 6, 7, 8, justificar aqui? 9. Justifica aí. Isso aqui, Luciana. Coloca aí, ó. Projeto de decreto número 02, que é o de Zema. Põe o 2. Vou só colocar o pra número aqui. justificar. Aham. Projeto de decreto número 02, que votou contra Zema. É o projeto 04, que votou contra Enes Cândido. E o projeto de Alex Diniz. Isso foi os 3. Foi os 3. Alex Diniz. Enes, Romeu Zema, Alex Diniz. Alex Diniz é o 15, viu? É só para colocar a quantidade. 1, 2, 3. Então foi 7 votos a favor e 4 contra. Certo? Justifica o projeto de decreto 02. Projeto de decreto 02. 4. Deixa eu escrever. Zema foi 4 contra. E os Zema 4 contra. E os demais 3. Os demais 3, que foi Alex. Alex, Romeu Zema, Alex e Enes Cândido. Alex e Enes Cândido. Beleza. Projeto de decreto legislativo de 1 a 18, de autoria do vereador Paulo Henrique Luciano. Aprovado por 7 votos a 4. Como não há mais matérias constantes em pauta, agradeço a participação de todos os presentes e, nos termos do regimento interno, declaro encerrados os trabalhos.